Cheguei! Agora é o momento em que a gente fala sobre advocacia autoral. E aí nós encontramos a aula 5, que fala sobre a sua autoralidade. Autoralidade. Gente, olha só que interessante. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. É uma honra encontrar você aqui. Eu fico muito feliz em ver a sua participação, em ver que você está comigo, em ver que estamos juntos e que juntas vamos reverberar amor, sabedoria, respeito ao próximo, principalmente. Vamos construir uma jornada edificante, aquele tipo de jornada que faz você evoluir profissionalmente. Quando a gente fala sobre advocacia autoral, algumas dúvidas chegaram até mim, né? As pessoas perguntaram assim, mas Fernanda, como assim advocacia autoral? Sim, a gente vai começar a trabalhar com a questão de você se reencontrar no processo da sua vida, com a questão de você encontrar qual tipo de advogado que você quer ser, que você quer entregar para o mundo. Então, quando a gente fala da sua autoralidade, na pandemia, a gente já vinha no movimento assim, mas a pandemia ela abriu um portal de possibilidades sem precedentes. E esse portal, ele traz pra gente justamente a visão de que a gente pode mais, de que a gente pode construir mais, de que a gente pode emitir a nossa opinião, demonstrando para o nosso cliente que nós temos o que ele precisa, tecnicamente. Isso aí a gente nem discute, né? Porque aqui eu tô falando sobre comportamento, cognição, sobre autoliderança. Então a gente, tecnicamente, você tem que estar afiada, né? Você tem que estar mestre na técnica de advogar, porque se você não tiver a técnica, não vai adiantar nada, né? Você vai ser uma fraude. E não é essa a perspectiva que a gente quer trazer. O que a gente quer trazer, o que a gente quer desenvolver aqui com você, é justamente a ideia, o ideal de que ser advogado não é uma profissão engessada, uma profissão fechada em si. Ser advogado é uma profissão aberta, é uma profissão que é um oceano de possibilidades. E esse oceano de possibilidade, ele é justamente aquele que faz com que a gente chegue e alcance o que a gente pretende. E aí, o que a gente pretende é o que se perde no meio do caminho. Por que, Fernanda, se perde? Porque na maioria das vezes você vai fazendo as ações no modelo do seu colega. Às vezes até você compra pacotes de modelos para poder fazer. Você entra no Google e copia os modelos. Você chega numa defesa oral, numa sustentação oral, e você usa argumentos que você viu ali. De repente passou e viu, um colega falou para você, alguma coisa assim, mas não é você, sabe? Você tá atendendo o seu cliente e você acha que tem que ser daquela forma engessada, daquela forma tacanha. Eu tô aqui para trazer para você a perspectiva de que não precisa ser fechado, engessado, não precisa ser rijo, sabe, tenso. Não, advogar, apesar da responsabilidade e do peso que a profissão tem, pode ser leve. E leve no sentido de que você pode fazer você vir para a sua advocacia. Você pode trazer a sua essência para a sua advocacia. Eu falei na primeira aula que eu gosto de poesia, eu gosto de poemas. A gente trabalhou com o Fernando Pessoa na primeira aula. E lá eu falei para você que eu trabalho com poesias, que eu trabalho com uma linguagem mais artística, nas minhas peças, principalmente nas peças que demandam ações indenizatórias. Fernanda, mas isso não é
não é estranho? Não, não é. Sabe por quê? Porque a própria presidente do Supremo, né, Tribunal Federal, Carmen Lúcia, no seu discurso de abertura, o seu discurso de posse, usou da poesia, usou de argumentos mais poéticos. Quando ela vai embasar suas teses, as suas decisões, os seus, né, as suas decisões, ela usa do seu lado poético. Então, assim, sim, é possível que você traga a sua autoralidade. E eu tô dando aqui um exemplo de poesia, mas você não precisa ficar restrito à poesia. Todos seremos poetas agora. Não. Você vai trazer o que mais te convém, o que mais te agrada, para que você atraia o cliente ideal, para que esse cliente ideal pague o quanto você acredita que vale. Por isso que ontem, né, na aula anterior, a gente falou sobre dinheiro e precificação. Porque falar sobre precificação é muito mais do que falar sobre tabela de honorários. É muito mais do que falar sobre quanto você vai cobrar do seu cliente. A gente desmistificou na aula de ontem, né, na aula sobre precificação, a gente desmistificou a ideia de que dinheiro é difícil de ganhar, de que tá difícil advogar no mercado porque os clientes não estão querendo pagar. A gente desmistificou isso. Por quê? Porque eu fiz alguns exercícios com você que provou que você tem mais travas para a sua advocacia do que efetivamente o mercado jurídico traz para você. Então a gente trouxe essa perspectiva de que essas travas que você tem no seu trabalho, no seu dia a dia, são muito mais limitantes. Individualmente, pessoalmente, você está se limitando nesse sentido, do que efetivamente existe essa limitação. Então a gente viu que essa limitação ela não existe, né? A limitação ela está em você. Mercadologicamente falando, a gente tem aí advogados que cobram R$1.000 a hora para dar uma consulta, advogados que têm 1.000 clientes agora no ramo eleitoral, eu dei o exemplo para vocês, né? 1.000 clientes na sua base de carteira, na sua carteira de clientes, falando sobre 1.000 clientes nos quais ele está atendendo ali, que pode virar 2.000, 3.000, depende da estratégia que ele usar. E aí eu passei uma estratégia para vocês já aplicarem na advocacia de vocês agora, para que você tenha a chance real de já começar a rentabilizar a sua advocacia o quanto você acha que merece, o quanto você quer. Então, a minha proposta com esse curso, Advocacia Autoral, é que você encontre finalmente aquela pessoa que você é, para que você deixe aflorar, deixe surgir, deixe entrar a perspectiva de que você é a peça principal da sua advocacia. E de que se você estiver satisfeito nesse trabalho, nesse processo, você tem mais chances de melhorar e de crescer e de edificar a sua própria advocacia. Tudo bem? Então vamos lá. A gente falou na primeira aula sobre então sua identidade. Veja, toda vez que você acredita em algo, que você defende algo, esse algo está intrínseco à sua percepção da sua identidade. E aí essa percepção da sua identidade, a gente precisa notar se ela é uma criação, uma projeção de quem você imagina que é, ou se ela é real, ou se ela efetivamente existe e ela está ali acontecendo o tempo inteiro com você. Beleza? Aí a gente falou que você escolheu a sua profissão de advogado por uma determinada razão. E eu pedi para que você desenhasse nessa determinada razão, resgatasse nessa determinada razão, quais foram essas razões, né? Qual foi essa razão que fez você escolher a advocacia e por que naquele momento ser advogado, ser advogada era tão importante? A gente viu que o que você faz reiteradamente faz o que você é hoje. Exemplo, se você tem 24 horas no dia, supondo que você fica aí 16 horas acordada,
Se você pegar essas 16 horas e na maioria dela você passou reclamando, não tem como você ter na maioria da sua vida mais resultados positivos. É incongruente. É incongruente. Entendeu? Então você passa o dia inteiro reclamando, chega no final do dia, você quer que alguém sorria para você? Não tem como sorrir para uma pessoa que reclama diariamente. É um porre. Entendeu? A mesma coisa acontece se você é aquela pessoa mais ativa, que trabalha, que corre atrás, que se esforça, que luta, que batalha. É incongruente você ter resultados menores. É incongruente você ter resultados ruins. Então, para um lado ou para o outro, você sempre se torna o que você repetidamente faz. Para um lado ou para o outro, você se torna o que você repetidamente faz. É essa percepção que eu quero que você traga para que você, quando falar assim, estou procrastinando. Então, mas por que você não para de procrastinar? Por que simplesmente não para de procrastinar? Para que está procrastinando? Para quê? O que você está ganhando? Qual que é o ganho que você tem aí? Porque em tudo a gente tem ganho, tá? Se a gente está procrastinando, a gente está ou ocultando, mascarando alguma coisa que a gente não quer mexer naquele momento. Geralmente é ferida que dói muito, então a gente quer deixar ali oculta. Ou a gente está postergando uma decisão que a gente sabe que vai ter consequências diferentes, consequências inesperadas, consequências desconhecidas, e aí esse pavor do desconhecido faz a gente travar. Ou então você está procrastinando porque você está no lugar errado. Você está na profissão errada, com as pessoas erradas, com o jeito errado. Você ainda não encontrou o meio certo de fazer. Então, só nessa fala, você já consegue parar de procrastinar imediatamente. Só com essa fala, você já consegue desmistificar a ideia de que você procrastina e de que você é a única pessoa. Não, todos nós procrastinamos. Aí a gente precisa identificar qual o grau de procrastinação e por qual razão a gente está procrastinando. Quando a gente identifica que está procrastinando e por que está procrastinando e qual razão a gente está procrastinando, automaticamente a gente tem chances de resolver, de melhorar, de fazer a nossa vida crescer e evoluir, tá bom? Bom, a gente viu aqui o vilão. Quando a gente fala do vilão, a gente fala das interferências. Interferências essas externas, pai, mãe, irmão, marido, amigos, roda social, patrão, que faz com que você limite a sua autoralidade, que faz com que você limite a sua vontade de fazer diferente, justamente pela crença de que o outro não vai gostar, justamente pela crença de que você vai desagradar a outra pessoa. Então a gente tem aqui essa percepção da interferência externa. Quando você enxerga o que está impedindo o seu crescimento, a sua evolução, você tem dois caminhos. Ou você aceita e para de reclamar, é assim mesmo, tudo bem, eu te aceito assim. Ou você não aceita, toma uma decisão de ruptura e para de reclamar. De qualquer forma, vai haver ganho e vai haver perda, que é o tema da nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje, ela fala justamente disso, do ganho e da perda que a gente tem quando a gente vai crescer. Aí a gente falou também sobre a interferência interna, que são aqueles DRs que a gente tem com a gente mesmo, sabe? Tipo, eu vou conseguir, mas você não merece. Mas eu vou conseguir, mas aí não vão mais gostar de você. Mas eu vou fazer, vão me chamar de blogueirinha. Né? O pavor do ano 2020 é você ser chamada de blogueirinha, né? Nossa, pandemia correndo solta, as pessoas morrendo e a pessoinha tem medo de ser chamada de blogueirinha. É incrível, né? Incrível como a gente consegue colocar razões para o inexplicável, né? A gente viu que a falta de uma rotina
organizada faz com que você tenha, deixe essas interferências serem mais ativas e presentes na sua vida. Quanto mais você deixar a sua falta de organização atingir a sua vida, menos chances você tem de performar. Então a gente viu que você precisa imediatamente começar a desenvolver a sua rotina, começar a desenvolver uma rotina de produtividade. E aí eu falei sobre o rastreador de hábitos que você pode ter, que você pode desenvolver. Quando você rastreia hábitos, você tem chance de melhorar, você tem chance de performar mais, tá? Então a gente viu isso. A gente viu também que você tem a chance de fazer dinheiro e honorários de uma maneira mais evoluída, de uma maneira mais próspera, de uma maneira mais ativa. E quando você tem o seu filtro cognitivo, ou seja, realidade versus o que eu penso sobre essa realidade. Quando você começa a fase adulta, você precisa ter um filtro cognitivo mais maduro. E esse filtro cognitivo ele só fica maduro se você tiver a percepção real de que você tem hoje a percepção do que é efetivamente o que você está fazendo. Entendeu? Aí a gente viu aqui as 4 práticas que deixam você pobre. A gente viu que é a impulsividade, a gente viu que é a falta de profissionalismo, que é você deixar a sua advocacia como caixa rápido. Então entra o dinheiro, já sai o dinheiro. Entra o dinheiro, compra blusinha, compra bolsa, compra isso, compra aquilo outro. Entra o dinheiro, sai o dinheiro. A gente viu que é você não identificar os custos que sua advocacia tem. Você coloca lá como custo cartão. Ah, eu tô gastando o cartão. Você coloca isso como custo. Como assim você está gastando o cartão? Não, você não está gastando o cartão, você não tem o cartão para você gastar. A gente viu que isso acontece, tá? Então, a gente viu também que você não tem uma gestão financeira, ou seja, você não organiza efetivamente entrada e saída. Então, entrou, mês que vem para você é quase que um mistério. O que será que vai acontecer o mês que vem? Ou seja, você não tem um planejamento estratégico da sua advocacia para captar novos clientes. Você não desenvolveu isso. Então, a gente viu também que isso faz com que você tenha perdas. A gente viu que falta a reserva da paz. Ou seja, você não guardou o dinheiro suficiente para você deixar a sua advocacia mais rica, para que você tenha um crescimento profissional grande, para que você tenha a sua aposentadoria desenvolvida por você, para você. Aí a gente entra na aula hoje, na aula 5, que fala sobre autoralidade. Quando você fala sobre autoralidade, automaticamente você está desenvolvendo a seguinte questão. Eu vou trazer Mateus aqui, tá? Eu vou trazer a Bíblia. A boca fala o que o coração está cheio. A boca fala o que o coração está cheio. Então eu quero que você perceba a comunicação que você tem projetado com os seus clientes. Quando o seu cliente te procura, geralmente você fala, essa ação tá ganha, ou essa ação é muito pesada, essa ação é muito difícil, ou você fala, mais um cliente, esse cliente tá me ligando, mas tá me mandando... Gente, eu não entendo advogado que coloca no WhatsApp, não ligue, somente o WhatsApp. Eu não entendo isso. Não entendo. Sabe por quê? Porque você tá falando, não me procure. Entendeu? Uma coisa é você educar o seu cliente para a maneira como ele tem que seguir com você, né? Outra coisa é você iniciar uma jornada com o seu cliente, no seu primeiro contato com ele, você já repelir esse cliente. Você acha mesmo, vamos agora pensar, e aí a gente vai nas interferências, na aula 2, nas interferências internas.
Eu quero fazer uma pergunta para você agora. Se eu falar assim para você, eu tenho um monte, depois dessas aulas aqui, todos os dias eu recebo um monte de mensagem. Ou mensagem falando que usou uma das estratégias e amou, ou mensagem se lamuriando, falando que eu não consigo fazer nada, advogar tá difícil, não sei o quê. Por quê? Porque eu estou aqui de corpo e alma abertos, de coração aberto, entregando o meu melhor para você. E aí, sabe o que acontece? As pessoas criam confiança em mim. Eu tô aqui o tempo inteiro, eu falo, me marca no Stories, fala comigo, me manda um direct, entra no grupo do WhatsApp, vem falar. Eu tô acessível. Eu estou acessível. As pessoas sabem que se me procurar não serão hostilizadas. E hoje a gente vê parece que virou... Depois do nosso amigo Bolsonaro, parece que é bonito você hostilizar as pessoas, né? Ficou assim, uma moda você falar, o que é? Sai daqui, o que você quer? E dar respostas tipo, vixe! Aquelas respostas infantis da escolinha, sabe? Então assim, tipo, quando você coloca no seu WhatsApp somente mensagem, não me ligue, eu não te conheço. E o primeiro contato que eu tive com você foi esse contato hostil. Eu tô machucada, eu tenho um problema jurídico para ser curado. Você acha que eu vou procurar alguém que já me hostiliza sem nem saber quem eu sou? Aí depois você fica falando que tá sem cliente, que o mercado tá saturado. Mas tá saturado aonde, gente? 1.300.000 advogados para 244 milhões de pessoas. Aonde está saturado o mercado? Onde? Para mim, todos os dias eu tenho cliente. Todos os dias eu tenho cliente. E eu tô com o escritório fechado, eu não tenho placa, eu não faço anúncio, você não me vê fazendo anúncio da advocacia. Todos os dias eu tenho cliente. Pelo menos 2 a 3 pessoas me procuram diariamente para fazer consulta, para perguntar alguma coisa, para entrar com a ação. Então o mercado não está saturado, você é que não está sabendo captar o seu cliente, prospectar o seu cliente. Você não identificou, não descobriu ainda como fazer para atrair o seu cliente. Porque você tem alguma coisa interna que acha que cliente é porre, que cliente é coisa chata. Se no primeiro contato você vira para ele, você vira no seu WhatsApp, que é o seu meio de contato, é como se você colocasse assim, uma placa, eu enxergo assim. Você colocou uma placa na frente do seu escritório e colocou assim, escreveu lá o seu nome, né, na placa, advogado, tal, e aí embaixo você colocou assim, não ligue, me mande só mensagem, eu não respondo ligação, não gosto de humanos, eu não gosto de gente, eu não gosto de ouvir voz. Cuidado, meu povo, cuidado. Aí eu volto para o que eu falei lá, pro que eu falei lá na primeira aula. Nós somos aquilo que reiteradamente nós fazemos. Eu volto para a primeira aula, então a gente tem que voltar para a aula 1, né? Lê de novo. Sabe quando você lê um livro e você não entende? Lê de novo. Você ainda não entendeu qual é o seu papel. A gente está no meio de uma profissão, de uma carreira que virou quase que commodity, né? As pessoas têm assim, tipo, é 1.300.000 advogados, não tem esse e vem o próximo. Sim, nesse sentido, sim. Aí cabe a você, advogado, se diferenciar. E aí eu pergunto, que tipo de diferenciação você tem trazido? Uma diferenciação positiva ou negativa? A mim, sob o viés de cliente, eu não procuraria um advogado que no WhatsApp me diz que eu não posso ligar para ele. Então quer dizer que se eu estiver lá com a minha mãe morrendo no hospital e eu tenho uma emergência, eu tenho que mandar um WhatsApp, eu não posso ligar? É emergência, amigo. É mandado de segurança, não é para amanhã. Então quer dizer que se meu primo for preso e ele está sendo levado ilegalmente para a delegacia, eu não posso te ligar? Fernanda, mas eu sou familiarista, ok?
Então quer dizer que se meu marido roubar o meu filho e estiver indo viajar e eu sei que ele está no aeroporto agora, eu não posso te ligar? Porque familiarista também trabalha, tá? Sábado e domingo. Porque tem casos aí de guarda que são intermináveis. São piores que qualquer outro caso, gente. Entendeu? Então, assim, você quer entrar na piscina, mas você não quer se molhar. Você quer entrar na piscina, mas você não quer se molhar, então não entra. Você quer ser advogado? Ser advogado é receber telefonemas em momentos inoportunos. E aí, depois que o cliente falou, você educa o cliente. Porque às vezes pode ser emergencial, sim. Eu tenho um cliente que ele é bem humilde. Esse cliente, foi um dos meus primeiros clientes lá em 2008. E até hoje é um dos meus clientes que mais me indicam clientes, tá? Só para você saber. Ele é um dos meus clientes que mais me indicam clientes. E esse meu cliente, em 2008 eu fui advogada dele, em 2009 também outros processos, aí ele me indicava outros clientes, beleza. Quando foi em 2009, 2010, eu sei que passou um tempinho de eu advogando para ele me ligou num domingo à tarde. Quando eu vi o telefone dele, eu já ia xingar. Eu ia falar, como assim? Hoje é feriado. E era feriado. Eu ia falar, como assim, seu manezinho, né? Assim, seu manezinho, não me ligue. Aí eu peguei e atendi e falei com ele. Eu falei, sim, seu manezinho. Ele falou, doutora Fernanda. Ele é bem humilde. Ele falou, doutora Fernanda, eu vou matar meu vizinho, a senhora me defende? Eu vou matar meu vizinho, a senhora me defende? Eu nunca tinha feito criminal pra ele, né? Nunca. Nunca. Ele era uma pessoa de boa, tranquilão. Nossa, eu levei um susto, porque na hora que eu atendi, a minha intenção era falar, não me liga domingo! Mas aí eu peguei, respirei fundo, eu falei, peraí, seu manezinho, como assim o senhor vai matar o seu vizinho? Como assim? Aí ele falou, não, só me responde, só me defende, a senhora me defende? Eu falei, olha, seu manezinho, se o senhor não me falar por que tá acontecendo, eu não vou defender, não. Como ele confiava em mim, gostava do meu trabalho, me respeitava muito, me chamava de Vossa Excelência. Eu falei assim com ele, né? Porque eu conseguia já falar assim com ele para aproximar dele. E aí ele me falou, eu falei, me conta o que tá acontecendo. Aí ele me falou, sabe o que aconteceu nesse domingo? Eu fiquei 2 horas ouvindo esse senhor para tirar da cabeça dele, para ele não matar o vizinho. 2 horas do meu domingo. Um cliente cível, que não tinha nada a ver com crime. Não porque ele já me indicava um monte de cliente, não. É porque eu me importo. Eu escolhi ser advogada para ajudar pessoas, para resolver problemas. Por que você escolheu ser advogada? Eu escolhi para ajudar pessoas, para resolver problemas. E aí a pessoa me procura e eu vou rechaçar? Não. Veja que é diferente do cliente que eu já tive também, de uma cliente que num domingo, 10h30 da noite, me mandou uma mensagem, e aí, como tá meu caso? É totalmente diferente. Essa eu não respondi. E se tivesse me ligado, eu ia lhe atender e ia falar, olha, agora o fórum está fechado, e a senhora não me ligue mais nesse horário, eu só trabalho aí eu ia limitar bem o meu horário, eu só trabalho de segunda a quinta, das 10 às 3 da tarde. Aí eu limitaria, entendeu? Porque são pessoas, você tem que limitar, você tem que educar, você tem que adestrar o seu cliente, educar o seu cliente, mas não esqueça que quem escolheu a profissão foi você, que quem escolheu defender os fracos, né, e oprimidos foi você, que quem escolheu atuar na profissão prevista na Constituição foi você. Não foi seu cliente que falou seja advogada para ser a minha advogada, não foi. Não foi. Então,
Querer ganhar muito dinheiro na profissão é lícito, é lindo, você merece e vai ganhar muito dinheiro na sua profissão. Vai ganhar. Mas, você tem o ônus para alcançar o bônus. E você não está disposto a pagar o pedágio, não vai ficar. Entendeu? Vai sucumbir. Para você atuar em qualquer área, você tem que estar disposto a pagar o pedágio. Qual que é o pedágio da advocacia? É atender clientes que nem sempre são os clientes mais agradáveis, mas são pessoas. E eles estão com o problema deles. A dor é deles, é maior do mundo. A dor deles é a maior do mundo. Assim como se fosse para você, a sua dor seria a maior do mundo. Então, hoje eu quero que você olhe para a sua história e me conte por que você escolheu ser advogada. Por que você escolheu ser advogado? Me conta o que aconteceu. Me conta o que entrou aí na sua decisão, por que você decidiu advogar, me conta. Quando você me contar isso, quando você me disser por que você escolheu ser advogada, ser advogado, eu vou conseguir, você vai conseguir resgatar aquela percepção que você esqueceu, você vai conseguir resgatar aquele frescor que você deixou para trás, você vai conseguir perceber que aquela cicatriz existe, que faz parte da sua vida, você vai conseguir perceber que você deixou de repente de acreditar no seu ideal, e aí você tem a possibilidade de resgatar. Você vai conseguir perceber que aquilo que te feriu não tem o poder mais de te ferir, porque hoje você está mais madura. Quando você reconhecer o seu processo de escolhas e de ações que te trazem resultado, você vai ter mais chance de melhorar sua profissão. Entendeu? Então é isso. Crescer dói, mas ele deixa marcas. E essas marcas são pistas de que a gente está no caminho certo ou no caminho errado. Como assim, Fernanda? É simples. Você está evoluindo profissionalmente, você está se tornando mais profissional. Aí você pega o seu WhatsApp e coloca ali a mensagem. Só mensagem, não me ligue. Você, nesse ponto, está crescendo, porque você acredita que você está melhorando a escolha dos seus clientes, né? Nichando melhor os seus clientes. E, ao mesmo tempo, você está deixando pistas de que talvez você esteja saturada de lidar com clientes. E aí, assim, eu não tô falando para você desistir da advocacia. Eu tô falando que se você tá saturada de lidar com clientes, é o momento de você fazer uma parceria, uma sociedade, com pessoas que possam, ou contratar alguém, pessoas que possam estar nesse ponto junto com você, nesse momento junto com você. Pessoas que vão conseguir trabalhar com você justamente nesses vieses, que são de complementariedade daquilo que você não quer fazer, ou daquilo que você reconhece que mina a sua autoralidade. A nossa autoralidade, ela é luz, ela não pode ficar apagada, ela tem que deixar expandir, deixar reverberar. Entendeu? E como é que a gente deixa expandir e reverberar? Se a gente tiver afim, se a gente reconhecer a nossa percepção do que está acontecendo efetivamente. Se você conseguir perceber isso, você vai ver que a sua autoralidade, ela reverbera, ela emana, ela sai de você. Porque ela entra no mundo. Entendeu? Bom, o que eu quero que você faça então, escreva como que você decidiu ser advogado? Por que você decidiu ser advogada? Escreva como você se sente hoje em relação à sua profissão. Como que você se sente hoje sendo advogada? Como que você se vê? Como você acha que o seu cliente te vê? Como eu acho que o meu cliente me vê. É mais ou menos como você se sente sendo tratada por ele, tá?
Eu quero que você escreva isso, porque ao escrever isso você traz clareza para o momento atual da sua carreira. E se você trouxer clareza para o momento atual da sua carreira, você tem chances de evoluir, de crescer, ok? A partir de segunda-feira a gente entra na próxima fase da advocacia autoral, que é uma fase mais concreta, mais objetiva. E aí eu vou trazer mais ferramentas para vocês de coach, de neurocoach, para a gente poder aperfeiçoar a nossa advocacia, a nossa performance, tá bom? Então, eu vou deixar as aulas disponíveis agora, nesse final de semana, para você maratonar da aula 1 à aula 5, que é a de hoje, maratona. Faz os exercícios propostos e em seguida a gente vai poder conversar. E em seguida a gente vai ter chances de melhorar. E aí na segunda-feira, às 9h09, a gente retorna com as nossas aulas já prontas para melhorar, daqui para frente, entendeu? Daqui para depois, para a gente construir uma advocacia que seja nossa, que seja autoral, que seja real, que nos faça feliz, que nos faça brilhar os olhos. Ok? Então, muito obrigada. Reverbera comigo. Obrigada. Tchau, gente. Beijos. Beijos.